Quantas vezes você olhou para alguém que te tratava mal e pensou: "Ai, mas no fundo ele pode ter um coração bom", ou "Eu acredito que essa pessoa ainda pode melhorar, eu acredito nela". Hoje vamos falar sobre a perigosa armadilha de amar o potencial de alguém e não aquilo que ela de fato realmente é. Eu sou Jéssica, psicóloga clínica, E eu sou Marina, também psicóloga clínica. e aqui no canal a gente fala sobre assuntos do cotidiano de uma maneira com viés da psicologia, de uma maneira leve e descontraída. Então, Senta senta aqui aqui com com a a gente gente que que hoje hoje a a conversa conversa é é no no nosso nosso sofá. sofá. O primeiro ponto que a gente queria trazer aqui é a fantasia versus realidade. O nosso cérebro, muitas vezes, ele foca em migalhas ali de momentos bons que você teve com o parceiro dentro do seu relacionamento e esquece os momentos ruins que vocês passaram. Porque muitas vezes, quando a gente está numa situação de briga ali, ou até, por exemplo, conhecendo a pessoa no início ali do relacionamento, muitas vezes a gente tem a tendência de ignorar os alertas, ignorar os aspectos ruins que a gente enxerga ali naquele parceiro, para poder focar apenas nos momentos bons, nos aspectos bons que a gente vê daquela pessoa, numa fantasia mesmo de que aquela pessoa pode ter um potencial de virar um bom parceiro ou uma boa parceira. Essa fantasia que muitas vezes não se conecta com a realidade do que ele é, do que ele está apresentando ali para você. Uhum. E aí entra o perigo de achar que é o seu amor que vai salvar essa pessoa, que vai curar ela ali de todos os traumas, que o seu amor, se você se dedicar o suficiente, se você amar o suficiente essa pessoa, se você fizer todas as vontades dela, se você se moldar para aquilo que ela fala, para aquilo que ela demonstra que ela quer, para aquilo que ela fala que ela quer, se você fizer tudo isso, todo esse checklist, essa pessoa vai mudar. Essa pessoa milagrosamente ela vai virar uma chavinha e ela vai pensar: esse é o amor da minha vida. Essa é a mulher com quem eu quero ficar. Essa pessoa por quem eu vou mudar e valorizar. Mas assim, o seu amor não é clínica de reabilitação de ninguém. Você não é clínica de reabilitação de trauma de ninguém. As pessoas, elas têm traumas, todo mundo tem trauma nessa vida, todo mundo tem problema nessa vida, todo mundo tem coisas com os que lidar na vida. E não é jogando no outro essa responsabilidade que as coisas vão se resolver. Não Uhum. é você mudando toda a sua essência, mudando ali toda a sua personalidade para se encaixar naquele outro que isso vai mudar, né. Você Sim. precisa olhar para o outro como de fato ele é, não para o que ele pode vir a ser se alguma coisa acontecer, porque talvez essa coisa nem aconteça. Talvez você fique ali, acreditando que se você agir de tal maneira, que se você fizer isso, o outro vai mudar, o outro vai perceber, ele vai ver o potencial que existe nele. Muitas vezes, talvez esse potencial só você está vendo e só você acredita nesse potencial. Às vezes o outro ele nem está acreditando que ele tem esse potencial. Às vezes ele nem quer ter Às esse vezes ele potencial. às vezes ele nem quer ter esse potencial, é isso, às vezes a pessoa você sabe que, nossa, eu tenho certeza que se essa pessoa, se ela se dedicar, se ela estudar, se ela for atrás, ela vai conseguir um emprego melhor, ela vai conseguir uma carreira melhor, ela vai conseguir ir atrás, e a pessoa não quer. Ela Exato. tá ali, parada, fazendo exatamente o que ela quer, e você tá ali se desgastando, lutando, buscando, querendo pela pessoa. Gente, uma frase que a minha mãe sempre falou: "Você pode querer muito, mas não tem como querer para 2. Não tem Não como tem querer como para querer 2. pelo outro, né. Não tem como querer pelo outro. Não tem. Ele precisa querer também. E esse potencial aí que você enxerga, que você espera, pode ser que ele nunca aconteça de fato. Ou pior, digo eu, pode ser que ele aconteça, mas não com você. Sim. Muitas vezes nós temos também a tendência de negar esses sinais vermelhos ali que aparecem na nossa frente. Nós inventamos desculpas para esses sinais,
Porque é difícil mesmo, dói enxergar a realidade. É muito melhor a gente viver na fantasia, naquilo que a gente criou, nesse potencial que a gente acha que a pessoa tem. É muito mais fácil viver nessa fantasia do que encarar a realidade. Então, por isso, muitas vezes, nós negamos mesmo o que está ali na nossa frente, porque dói encarar a realidade do que está se apresentando ali. Mas é importante encarar essa realidade. Dói, a gente é preciso ter ali uma força para poder enxergar que o outro não é aquilo que você idealizou. Ele não é aquilo que você esperava que fosse, ele é aquilo que ele é. Ele é aquilo que ele dá conta de ser. E você vai aceitar aquilo que ele dá conta de ser? Você vai aceitar aquilo que ele é? Porque se você se tiver disposta: "Ah não, eu quero isso que a pessoa é, então vou lutar para que esse relacionamento funcione dentro dos moldes do que o outro é e do que você é". Sim. Se não, é criar coragem e ir embora. E pegar as suas coisinhas e falar assim: "Não, isso aqui de fato não funciona, essa pessoa ela não é para mim, o que eu estava esperando dela, ela não vai conseguir me entregar, e eu não abro mão, isso para mim é inegociável, eu preciso que isso funcione assim, e eu vou pegar as minhas coisinhas e vou embora". E entender que o outro, muitas vezes, ele vai entregar aquilo que ele dá conta de entregar. Uhum. É aquilo que ele dá conta de entregar. Por mais que a gente espere que ele entregue mais, por mais que a gente deseje que ele entregue mais, eu queria muito que esse relacionamento desse certo, e para esse relacionamento dar certo, o outro precisa me entregar A, B e C, mas ele Uhum. só me entrega A, mas eu tenho certeza que ele dá conta de entregar B e C, se ele quiser. Sim. Mas será que ele dá mesmo? Será que ele quer dar É. conta? Por isso que é tão importante alinhar as expectativas ali dentro de qualquer tipo de relacionamento. Você alinhar, olha, eu imagino isso para o nosso futuro. Eu desejo isso para o nosso futuro. Eu espero isso. Mas e você? Você deseja isso também? O que você quer? O que você espera? Para que vocês alinhem essas Uhum, expectativas, para que depois você não se frustre. Esperando e imaginando algo que a outra pessoa pode não conseguir te oferecer ou não querer te oferecer. uhum, alinhar as expectativas é um dos primeiros passos que a gente tem para que um relacionamento dê certo. E quando essas expectativas mudarem, porque a gente tem uma expectativa, às vezes, no início de um relacionamento, numa fase da vida, que ao passar dos anos, essas expectativas Sim. mudam. E realinhar isso também é muito importante. Também. Entender assim: olha, hoje eu espero uma outra coisa, eu tenho outros sonhos, eu tenho outras vontades. Quais são as suas? O que que você quer? A gente está alinhado? Ou eu estou achando que a gente está alinhado? Ou eu estou pensando assim, acho que o que eu quero é o mesmo que o outro quer, mas eu nunca confirmei com ele para saber. E aí eu começo a me frustrar, porque eu estou caminhando nessa direção aqui, acreditando que o outro está caminhando comigo nessa direção, e na verdade ele está caminhando para lá. Uhum. E aí eu vejo que ele está caminhando para lá e fico assim: "Ué, mas eu achei que a gente ia para cá, e você está indo para aí, e onde a gente se perdeu?". Porque mudanças acontecem, nós mudamos, nós evoluímos, nós crescemos. Os gostos Então, mudam, as vontades mudam. por isso que é importante ter esse alinhamento ao longo de todo o relacionamento, porque no começo pode ser sim que a pessoa quisesse ir naquela direção, mas agora não faz mais sentido para ela ir naquela direção, ela quer ir para o outro lado. Mas é importante que você converse com seu parceiro. Olha, Uhum. não faz mais sentido para mim ir nessa direção. Como que a gente vai se alinhar? Uhum. Vamos procurar um caminho, um meio termo? Eu acho: "Ah, eu acredito que você consegue ir nessa direção". Tudo bem que você acredita, mas será que o outro quer? Será que ele acredita? Né, onde é que tá, assim, a realidade é muito difícil, eu entendo que é muito difícil olhar, às vezes, para a realidade e enxergar ela da maneira que é, assim, crua, assim, a realidade é essa, porque criamos expectativas, somos humanos, a gente cria expectativa independente, né, por Uhum. mais que a gente fala: "Ai, não crie expectativa, vá com calma, repare", a gente cria expectativa, somos humanos, isso é do ser humano criar expectativa. E abrir mão dessas ilusões, dessas expectativas e olhar para a realidade da maneira como ela é,
da maneira como ela está sendo Posso. posta ali na nossa frente, entregue, e encarar isso como os fatos, o fato é isso. Fulano fez isso, fulano falou isso, fulano agiu de tal maneira. É isso aqui que está acontecendo. É difícil. Quebrar essa magia, quebrar esse encanto daquilo que a gente esperava que fosse, daquilo que a gente sonhava que fosse, daquilo que a gente acreditava que poderia ser, é difícil. Mas vai te poupar de tempo perdido, vai te poupar lá na frente de frustrações, muitas vezes maiores. Então, precisa ter coragem. A gente não tá falando que é fácil, que vai ser uma coisa assim: "Ah, tá, então a partir de agora eu vou olhar só o que é". Não, é difícil, é um processo difícil, mas poupa tempo, poupa frustrações, poupa sua saúde mental, poupa aquilo que você às vezes, poderia abrir mão lá na frente e talvez não abrisse mão sem querer abrir mão, Uhum. né, entender: "Poxa, isso aqui pra mim hoje é o que eu gostaria e é o que eu vou atrás. Não é o que eu vou esperar receber em algum momento da vida, porque você merece receber aquilo que você quer hoje e não daqui 5, 6, 7 anos ou quando a pessoa Sim. se sentir afim". Não estar presa nesse potencial mesmo, É, esse potencial que você imaginou para o outro. é isso. E se você acha que você se você assistiu até o final, primeiro comenta potencial aqui embaixo. E se você acha que você está passando por esse momento, comenta aqui embaixo, conta pra gente. Se você acha que tem uma outra pessoa, um amigo próximo que está passando, encaminha esse vídeo, curte, deixa o like, ajuda a gente, bastante pra gente. Sim, se inscreve no Se canal inscreve no também. canal, comenta aqui quais outros temas vocês gostariam de ver aqui no canal, né. O QR Code aqui embaixo também, se vocês quiserem, se sentirem à vontade, gente, de fazer, psicoterapia comigo ou com a Marina, nossos contatos tá aqui no QR Code abaixo. Sim. E A gente se vê no próximo vídeo. beijo! Beijo.